Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Vamos falar todos juntos? Repete isso comigo. Aquele que nós conhecemos como sendo o primeiro mandamento com promessas. Vamos falar? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Amém. Maravilhoso Espírito de Deus, pedimos para que o Senhor nos fale agora a todos nós. Precisamos da tua palavra, que não apenas contemplemos, observemos, mas que nós absorvamos, mais do que observar, que absorvamos a tua palavra, Senhor, que ela nos fale. E mais, Senhor, que ela processe mudanças, que a tua palavra opere processos, transformações em nossa mente, em nosso coração. Espírito de Deus, é o Senhor quem pode fazer isso. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor quem processa mudanças em nossas mentes. Faz isso, Pai, nós pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estejamos, meus irmãos, todos bem atentos à palavra de Deus. É muito importante. Domingo passado nós meditamos de um modo mais específico sobre isso. O quanto é importante nós absorvermos sinais que Deus nos manda, nós absorvermos, recebermos a palavra de Deus. O quanto é importante nós processarmos a palavra de Deus em nossas mentes, em nossos corações. Li uma frase em um dos livros que eu estou lendo. Normalmente eu leio 3, 4 livros simultaneamente, tá certo? Um dos livros que eu estou lendo, uma frase muito importante que eu grifei: a capacidade de ouvir a voz de Deus é muito determinada pelo desejo de ouvir a voz de Deus. Eu vou repetir para você. A capacidade de ouvir a voz de Deus, ela é muito determinada pelo desejo. Desejo, repete comigo, desejo. Pelo desejo de ouvir a voz de Deus. Nós estamos aqui e nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra. Porque se você honrar teu pai e tua mãe, ou seja, se você honrar, haverá recompensa para a sua honradez. Se você honrar, haverá recompensa. Deus te recompensará por esta sua atitude. Deus te recompensará por você zelar por essa virtude dentro de você. Sim, é verdade, nós temos algum receio de pensar em recompensa por conta do fato de muitos fazerem um uso equivocado da recompensa, das bênçãos, do que Deus nos faz. Nós sabemos, e sabemos muito bem, isso é alicerce, isso é fundamento da fé em Cristo Jesus. Nós não somos salvos por qualquer merecimento, é pela graça que nós somos salvos. Ou seja, Deus, por um gesto de graça, Deus, por um gesto de amor, de compaixão, nos salvou, nos redimiu. E isso não vem de nós, ou seja, não tem nenhuma virtude em nós que nos faça merecedores da redenção em Cristo Jesus. E isso não vem daquilo que nós podemos fazer, não vem de nossas obras, não vem daquilo que nós podemos realizar e que eventualmente possamos imaginar que nos conceda algum mérito. Não, a redenção ela é totalmente pela graça, e aí isso é muito bom, porque ninguém vai se gloriar pela sua salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você conhece bem Efésios capítulo 2, versos 8 e 9.
Celebre isso, irmão. Você é salvo pela graça. Diga glória a Deus, aleluia. Você tem que celebrar muito isso. Você tem que celebrar muito o fato de que você não passará a eternidade junto aos poderes malignos. Você passará a eternidade na gloriosa presença do Senhor Jesus. Aleluia! Você tem essa convicção? Diga glória a Deus, irmão. Então isso é obra de graça, da graça de Deus. Não há qualquer mérito nisso. Mas é verdade, é bíblico. Deus recompensa. Deus recompensa atitudes e comportamentos que lhe agradam. Recompensa sim. Deus recompensa quem persevera em fazer o que é bom. Persevere em ser bondoso, porque Deus te recompensará. Deus recompensa quem persevera em responder aos estímulos negativos com ações e falas positivas. Chegaram falas negativas a você, estímulos negativos, coisas que gerariam reações negativas, e você não. Você insiste e persevera em reagir de modo positivo. O Senhor te recompensará. Recebe isso, irmão. O Senhor te recompensará. Deus recompensa quem é ferido e ainda assim insiste, mesmo sendo ferido, insiste em promover cura. Seja promotor de cura nos corações dos outros e você será recompensado pelo Senhor. Deus recompensa mesmo quando você é injustiçado e você insiste, você delibera ser íntegro, mesmo sendo injustiçado, você diz, eu serei correto, eu serei íntegro. Se você faz isso, há recompensa do Senhor para com você, aleluia. A Bíblia nos dá sustentação para isso. Vamos lá, vamos ver o que nos diz o profeta Jeremias, você conhece bem? Clama a mim e responder-te-ei. Você conhece bem? Pode repetir comigo? Vamos falar todos juntos? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A quem Deus responderá? A quem clama. A quem Deus responderá e manifestará coisas grandes e firmes? A quem clama. Portanto, irmão, persevere em clamar e insistir clamando, porque há recompensa dos céus para a sua vida, porque você persevera em clamar. Aleluia! O que Josué nos diz? Santificai-vos, fala comigo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o que, meus irmãos? Fará maravilhas no meio de vós. Então, preste bem atenção, persevere em buscar a integridade, persevere em buscar a correção, persevere em buscar a santidade, porque se você perseverar nisso, coisas maravilhosas do Senhor vão acontecer na sua vida no dia de amanhã. A palavra de Deus está afirmando, abra o seu coração, acolha isso, absorva isso. Busque andar perseverantemente em santidade, em correção, porque coisas maravilhosas recairão sobre a sua vida no dia de amanhã, porque há recompensa para aqueles que buscam santidade. Aleluia! E isso é para mim, e isso é para você. O que é que o apóstolo Paulo nos diz sobre recompensa? E tudo quando fizerdes, ou melhor, tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, não aos homens, ou seja, não faça as coisas apenas por uma questão de demonstração, apenas para que isso fique evidente aos olhos humanos. Faça de coração, com sinceridade, faça servindo ao Senhor, sabendo que do Senhor recebereis o quê? Como recompensa. É o apóstolo Paulo quem está nos dizendo,
Se vocês fizerem isso de coração, servindo, fazendo bem, servindo ao Senhor, se vocês fizerem as coisas não teatralizando, mas com sinceridade, vocês receberão como recompensa, repete comigo, recompensa. Vão receber como recompensa a herança. Herança de Deus, coisas de Deus recairão sobre vocês. Vamos lá, o que Paulo nos diz mais sobre isso? E não nos cansemos de fazer o bem. Repete comigo. Não nos cansemos de fazer o bem. Fala comigo. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Persevere, meu querido irmão, em fazer o bem. Persevere em ser generoso. Persevere em fazer coisas que abençoam. No tempo próprio virá uma grande colheita na sua vida. No tempo próprio virá bênção. O Senhor te recompensará. E o que é que o Senhor Jesus nos fala sobre recompensa? Vamos lá, todos nós conhecemos muito bem. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, seja perseverante em ter lugares especiais de oração, o espaço especial de oração, aquele horário especial de oração, aquele lugar que você separa para orar. Jesus fazia isso. Esta igreja tem hoje uma torre de oração, um lugar específico para orar. Sejamos perseverantes em ter esse momento especial de oração. Irmão, recebe isso. Se você fizer isso, há recompensa do céu que recairá sobre a sua vida. Diga glória a Deus, aleluia. Amém, há recompensa. Deixa eu dizer para você, tem uma coisa na tradição católica que eu acho bonita. Em tempos anteriores, a gente via em algumas casas, talvez em muitas casas, os conhecidos oratórios. Quem já viu um oratório? Eu vi. É óbvio, nós não podemos negociar, nós não podemos abrir mão em hipótese alguma. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, amém, irmãos? Isso é cláusula pétrea, coluna central da fé cristã. Mas essa tradição católica eu acho bonita, o oratório. Tenha um espaço na sua casa, um canto, uma poltrona, uma cadeira. Tenha um horário na sua vida, no seu dia a dia. É a sua poltrona, é o seu horário, é o seu espaço, é a sua cadeira, é o seu horário em que você insistentemente, você se levanta, você separa aquele tempo especial, você vai para aquele lugar especial. Eu estou aqui agora para orar, para falar com o meu Deus Todo-Poderoso. Tenha o seu oratório, eu tenho no meu gabinete. Vai no meu gabinete e você vai ver isso lá. E foi naquele lugar ali que eu passei por algumas crises muito severas, que alguns irmãos aqui se recordam muito bem, e foi naquele lugar regularmente, na presença do meu Senhor Jesus, ajoelhado naquele lugar, naquele oratório, na presença do meu Senhor Jesus, aleluia. Faça isso e recompensas virão sobre a sua vida. Você experimentará recompensas, amém? Amém. Isso faz da devoção na sua vida algo muito especial, não como algo casual, apenas circunstancial, que você busca, que você ora, que você fala com Deus aleatoriamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, há um momento especial na minha vida em que eu me encontro com o meu Senhor.
Há recompensa para isso, aleluia. Há recompensa para isso. Deus recompensa sim. Fala para o seu irmão, me ajuda a pregar e fala, irmão, Deus recompensa sim. Deus recompensa. Amém. Então olha bem para cá agora. Honra seu pai e a sua mãe. Porque haverá recompensa para isso. Independentemente de fatores positivos ou negativos. Quando você decide, eu vou honrar, não há condicional. Honra teu pai e tua mãe se, quando, honra. Eu sei que isso é muito delicado, porque com muita frequência nós lidamos com pessoas a quem nós devemos honra e que, humanamente falando, não merecem honra. O que esposas sofreram com esposos, o que filhos sofrem com pais. Eu não quero aqui abrir esse leque de múltiplas possibilidades de ações, de comportamentos de esposos, de esposas, de pais, que os fariam não merecedores de honra. Mas o texto é contundente. O que nós lemos lá? Honra teu pai e a tua mãe, se... Não. Honra teu pai e a tua mãe, e se você honrar, independente de que eles são, se você os honrar, você será muito abençoado. O Senhor terá recompensa para você. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso, irmão? Honre a quem você deve tributar honra. Eu com muita frequência menciono aqui o meu pai, meu querido pai, já na presença do Senhor há 5 anos, uma das grandes referências de vida para mim. Quero dizer para você que eu jamais ouvi o meu pai fazer qualquer comentário negativo sobre os pais dele, ou seja, sobre os meus avós paternos. Jamais. Eu não estou aqui praticando uma canonização pós-morte do meu pai, não. Parece que há essa tendência, né? Há uma tendência de morreu, virou um santo, né? Não. Eu tenho consciência disso. Estou falando para você do que eu vivi, do que eu ouvi. Jamais. Jamais ouvi o meu pai fazer qualquer comentário negativo. Eu e meu irmão jamais ouvimos o meu pai fazer qualquer comentário negativo sobre os meus avós maternos, os pais da minha mãe. Deixa eu avançar um pouquinho nesse raciocínio. Jamais ouvi o meu pai fazer qualquer comentário negativo, qualquer fala depreciativa acerca da minha mãe. Jamais, jamais. Jamais ouvi o meu pai fazer qualquer comentário negativo. Eu vou repetir. Jamais ouvi o meu pai fazer qualquer comentário negativo sobre o nosso pastor. Pausa, não falo isso em defesa de causa própria. Eu estou ensinando para você o valor de um princípio de honradez. Amém? Você recebe isso? É isso que eu estou ensinando para você. Vou repetir um episódio que eu já contei, talvez 5, 6 anos atrás aqui. Me lembro muito bem, na igreja onde eu nasci, cresci, primeira igreja batista de Campos, nós tínhamos uma irmã, sabe aquele tipo de beata gospel, beata gospel, uma santa. Se nós evangélicos canonizássemos, ela seria uma santa.
Um dia todos nós ficamos assim estarrecidos. A nossa beata gospel ficou-se sabendo, envolveu-se num romance com um homem casado. Você pode fazer assim, uau! Foi o que todos nós fizemos. Aí quando essa bomba estourou na igreja, nós ia saindo da igreja, do culto, depois do culto da manhã, entramos no nosso carro, era uma Brasília amarela, e aí, quando nós entramos no carro, eu já ali com os meus 11, 12 anos de idade, na minha pré-adolescência, pai, o senhor ouviu o que está acontecendo? A irmã fulana de tal. E o nosso pastor não vai fazer nada, o pastor Obadias Ferreira da Alcântara. Meus irmãos, meu pai era um homem sempre ponderado. Ainda no estacionamento da igreja, em baixa velocidade, ele cravou o pé no freio do carro, a minha cabeça foi para frente e voltou umas 3 vezes. Ele olhou para trás, colocou o carro no ponto morto, puxou o freio de mão. Você nunca mais fale o que você está dizendo. Você não sabe dos detalhes das coisas. O nosso pastor, o pastor Obadias Ferreira da Alcântara, um homem de Deus, já fez uma reunião com a diretoria do Conselho Diaconal, poucos irmãos, eu estava nesse grupo. A primeira coisa que nós fizemos foi orar por esta irmã e com amor, disciplina, carinho e honradez, nós estamos cuidando deste caso. Você ouviu bem? E aí, meus irmãos, eu me recolhi na minha vergonha e aprendi a lição. Estou dizendo isso para você porque o meu pai era um homem que zelava por este princípio de honradez. Tenha este princípio na sua vida e não o negocie. Haverá recompensa do Senhor para com a sua vida. Amém, irmão? Honre, querido esposo, honre a sua esposa, em nome de Jesus. Todas as mulheres digam amém. Esse amém tem que ser mais vigoroso. Todas as mulheres, queridos esposos, honrem as suas esposas, digam amém. Queridas esposas, honrem os seus esposos. Sejam quais forem as circunstâncias, porque há recompensa para quem persevera em honrar, independentemente de fatos positivos ou negativos. Honre. A quem honra, honra. Até porque, irmão, presta bem atenção, se você exerce esse princípio, se você pratica esse princípio de honradez, você está semeando boas sementes. Você está semeando boas sementes. A esposa que sofre, e sofre mesmo, por comportamentos e procedimentos do seu esposo, e ela insiste diante dos seus filhos, mesmo com dores no coração, ela insiste diante dos seus filhos em honrar o seu esposo,
insiste em honrar o pai dos seus filhos. Esta esposa está semeando sementes abençoadoras no coração dos seus filhos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Amém, irmão? Amém? Quando você honra o seu pai nas suas falas com terceiros, talvez mesmo não sendo ele merecedor, mas você está semeando boas sementes no seu coração e no coração da pessoa com quem você está falando. Você está suscitando sentimentos abençoadores. Aleluia. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus precisa viver isso. A igreja que honra pessoas, independentemente de quem elas são. O resultado desse gesto de honradez, honrar pessoas, muitas vezes, meus irmãos, nos surpreende. Essa semana eu recebi um vídeo que me abençoou muito, me inspirou muito. Um pastor aqui de São Paulo, ele pregando na igreja, e ele disse, ele com a família dele decidiram participar e frequentar e atuar numa igreja, numa região considerada uma das regiões mais perigosas de São Paulo, uma das regiões mais perigosas. Uma igreja rodeada por crime organizado e muita violência, enfim, uso de armas descontrolados, sem qualquer domínio. Uma igreja vigorosa, uma igreja bonita, forte, lá naquele ambiente tão contrário, uma igreja florescendo, muita gente recebendo a graça de Jesus. E ele disse que num dos domingos ele foi pregar. E ele pregando, ele ainda recente na igreja, não conhecia bem toda a membresia, todas as pessoas. Ele pregando, 3 bêbados estavam sentados juntos no culto. Um bêbado só dá trabalho. Você já viu o sujeito completamente ébrio, bêbado num culto, dá trabalho. Imagina, multiplica isso por 3. E aí ele conta que um cochilava, o outro levantava, vinha o irmão lá, que estava perto deles, e o irmão fazia o que levantava, ficar sentado, e enfim, uma hora o outro começava a falar, e falava mais alto, e esse mesmo irmão ia lá, e acalmava o que falava mais alto, e foi a mensagem inteira, aquela luta para aquele pastor pregar, ele dizendo, uma luta para ele pregar. Quando terminou o culto, o irmão que estava junto com os 3 bêbados veio falar com ele assim, pastor, o senhor me desculpa, deu trabalho para o senhor, né? Não, irmão, o irmão não tem culpa nenhuma, porque quem me deu trabalho foram os 3 bêbados e não o irmão. Aí o irmão disse assim, mas eu é que trouxe os 3 bêbados. Aí o pastor disse, então não são eles os culpados, é você. 3 bêbados no culto só, irmão. Aí ele disse para o pastor, pastor, é que não eram apenas 3 bêbados, eram 4. E eu era o 4. E o senhor está vendo aquele outro anciãozinho ali, o senhor está conhecendo a igreja agora, está vendo aquele outro anciãozinho ali, com um terno surrado. Aquele outro ancião ali foi quem me tirou das calçadas das ruas, começou a me ensinar a palavra de Deus, começou a me trazer para a igreja, e eu era o 4º daqueles 3.
E esse evangelho maravilhoso, o amor de um irmão da igreja do Senhor Jesus, me arrancaram desta condição miserável. E este evangelho poderoso, há poder no nome de Jesus, irmão, fala comigo, há poder no nome de Jesus. Este evangelho poderoso operou esta libertação na minha vida. E agora, pastor, eu quero trazer 3, quero trazer 10, quero trazer 30, quero trazer 40, porque eu quero que aquilo que o evangelho fez na minha vida, faça nas vidas de muitos outros. Aleluia, glória a Deus. Mas alguém que decidiu honrar 3 homens que não eram merecedores de honra, entre aspas. O irmãozinho ancião que decidiu honrar alguém na sarjeta, indignos de qualquer honra. Nós prosseguiremos como igreja, de fazer uma pausa, nós prosseguiremos como igreja honrando pessoas indignas. Primeira Igreja Batista de São Paulo, ouçam isso, eu estou falando em nome de Jesus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Estou falando movido pelo Espírito Santo de Deus. Nós continuaremos honrando pessoas indignas. E o que eu vou dizer para você, desejo muito que você receba isso com o melhor sentimento do seu coração. Nesta semana eu passava aqui na calçada, à nossa direita. Alguém na sarjeta, encharcado de drogas. Casualmente, eu não creio que seja, ou que tenha sido casualmente, do outro lado da calçada vinha um grupo de amarelinhos, com aquela camisa maravilhosa escrita, Jesus transforma, os nossos queridos da Cristolândia. E quando eu vinha passando na calçada do lado de cá, aquele senhor ali, aquele jovem na sarjeta, Pastor Paulo. E quando ele disse, Pastor Paulo, eu chamei os rapazes da Cristolândia e nós fizemos um círculo de oração ali em volta naquela calçada e nós oramos. E eu creio, nós chamamos, vamos lá para a Cristolândia, e ele prometeu, queria. Eu creio que algum dia, em algum momento, aquele rapaz que estava ali na sarjeta, ele será resgatado pelo Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Nós insistiremos em honrar quem não merece honra, quem não merece, entre aspas. Meus irmãos, Deus recompensa o seu gesto de honradez. Honre alguém que talvez num sentimento que flui, alguém que talvez num sentimento que espontaneamente surge no seu coração, você não honraria. Honre esta pessoa com sua fala, com seus lábios. Honre esta pessoa com seu comportamento, com seu procedimento. O Senhor te recompensará. Virão bênçãos sobre a sua vida, virão bênçãos sobre a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pela graça nós somos salvos. Fala isso. Pela graça eu sou salvo. Fala, pela graça. Mas o Senhor honra gestos que agradam a Ele. A gente está aqui para abençoar pessoas. Nós estamos aqui para abençoar pessoas. E com a palavra de Deus você aprende a abençoar pessoas. Faça disso uma obstinação na sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé e fecha os seus olhos. Pai eterno, nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que nós aprendamos com a Tua palavra a perseverarmos em bondade,
porque se perseverarmos em bondade, o Senhor recompensará. Que nós, como igreja, Pai, perseveremos em generosidade. Repetimos muitas vezes aqui que nós priorizemos não a prosperidade e sim a generosidade. Que nós perseveremos em generosidade. O Senhor tem recompensas para aqueles que assim fazem com todo o coração e com sinceridade. Que perseveremos, Senhor Deus, em abençoar quando somos feridos. Que perseveremos em curar quando alguém nos adoece. Porque há recompensa, há bênçãos do Senhor para aqueles que fazem assim. Que perseveremos em honrar aqueles que, humanamente falando, não seriam merecedores de honra. Estaremos semeando sementes abençoadoras e o Senhor recompensará. Aleluia, Pai, aleluia. Por isso, Senhor Deus, nós queremos com os nossos lábios profetizar, ministrar bênção sobre pessoas. Hoje, Pai, de um modo especial, nós somos gratos. Eu te sou grato pela vida do meu Pai. Meu Pai que tanto me inspirou com sua integridade, com sua sensatez, com a sua honradez. O quanto eu fui inspirado pela vida dele. Mas mesmo, Senhor Deus, se tivermos dores em nossos corações, e algumas dores são profundas, é verdade, que deliberemos em nossos corações honrar, abençoar pessoas, na certeza absoluta de que os céus nos recompensarão. Aleluia, aleluia, amém.